Impérios começaram a ruir, novas ideias surgiram, decisões cruciais foram tomadas, e acontecimentos inesperados marcaram gerações inteiras. Tudo isso enquanto o calendário se aproximava do fim. Um dos grandes exemplos disso envolve a assinatura de documentos que mudaram o destino de nações. Em diferentes épocas, líderes se reuniram justamente nesse período para firmar acordos e tratados que definiram fronteiras ou encerraram conflitos. Dezembro, com seu ar de fechamento, parece ter sido o momento ideal para colocar pontos finais em histórias longas e complexas. Mas não foi só de política que viveu 10. O mês também foi palco de descobertas impressionantes. Foi nessa época que registros importantes vieram à tona, revelando informações capazes de transformar a forma como o mundo se via. Documentos secretos foram divulgados, provas escondidas apareceram, e verdades antes ignoradas começaram a ser discutidas abertamente. Muitas dessas revelações só ganharam a devida atenção anos depois, mas tiveram seu primeiro impacto justamente no fim do ano. Ao longo da história, dezembro também ficou marcado por grandes mudanças de poder. Reis perderam seus tronos, líderes foram depostos, e novos regimes surgiram. Em alguns casos, essas mudanças aconteceram de forma rápida e silenciosa. Em outros, foram acompanhadas por muita tensão e incerteza. O que todos esses momentos têm em comum é o fato de terem ocorrido quando o ano já se despedia. Guerras e conflitos também deixaram suas marcas em dezembro. Em várias partes do mundo, batalhas decisivas aconteceram nesse mês, definindo o rumo de confrontos que já duravam anos. Em alguns casos, dezembro marcou o início de uma nova fase de violência. Em outros, foi o mês em que as armas se calaram, ao menos temporariamente, dando espaço para acordos e um cessar-fogo. O contraste entre o clima de fim de ano e a dureza da guerra torna esses acontecimentos ainda mais impactantes. E a ciência, ela também não tirou férias em dezembro. Descobertas que mudaram a forma como entendemos o universo e a nós mesmos foram anunciadas nesse mês. Ideias que hoje parecem comuns começaram a ganhar forma quando o ano já estava acabando. Cientistas apresentaram teorias e observações que na época pareciam ousadas demais, mas que mais tarde se mostraram revolucionárias. Na área da tecnologia, a história não foi diferente. Lançamentos importantes, testes históricos e anúncios inesperados ocorreram nesse período. Em alguns casos, essas inovações demoraram anos para se popularizar. Em outros, mudaram rapidamente o nosso cotidiano. O curioso é perceber que muitas dessas transformações começaram discretamente, enquanto o mundo estava mais atento às celebrações. Movimentos sociais e culturais também encontraram em dezembro um palco inesperado. Protestos, manifestações e mudanças de comportamento ganharam força nesse mês, desafiando tradições e questionando estruturas antigas. Em alguns países, dezembro foi marcado por atos que simbolizavam esperança. Em outros, por episódios de repressão e resistência. O impacto desses movimentos ultrapassou o mês e influenciou as décadas seguintes. O cinema, a música e a arte também viveram momentos históricos em dezembro. Estreias que mudaram a cultura popular aconteceram nesse período, assim como lançamentos que redefiniram estilos e influenciaram gerações. Algumas obras foram inicialmente subestimadas, mas com o tempo se tornaram clássicos. Outras já nasceram reconhecidas como marcos históricos. Tudo isso aconteceu quando o ano parecia estar chegando ao fim, mas algo novo estava apenas começando. Infelizmente, dezembro também foi um mês de tragédias que marcaram profundamente a memória coletiva. Desastres naturais, acidentes e eventos inesperados chocaram o mundo, mostrando o quanto a humanidade é vulnerável. Esses episódios geraram comoção, mudanças em leis, novas formas de prevenção e, em muitos casos, solidariedade internacional. O fim do ano, que deveria ser um período de alegria, se transformou em luto e reflexão para muitos. Ao mesmo tempo, dezembro foi um mês de grandes conquistas, vitórias históricas, avanços nos direitos humanos e passos importantes rumo à igualdade aconteceram nesse período. Leis foram aprovadas, direitos reconhecidos e barreiras quebradas. Esses momentos mostraram que, mesmo no encerramento de um ciclo, o progresso pode surgir de forma poderosa. Um detalhe curioso é que muitos desses acontecimentos só ganharam sua real dimensão anos depois. Na época, pareciam apenas mais uma notícia entre tantas outras. Mas, com o passar do tempo, ficou claro que aquele 10 havia sido um ponto de virada. Isso nos faz refletir sobre como o presente pode estar carregando decisões e eventos que só serão totalmente compreendidos no futuro. A história nos mostra que dezembro não é apenas um mês de encerramento, mas também de preparação. Enquanto o ano termina, ideias, conflitos e transformações estão sendo gestados. O que parece silêncio muitas vezes
é apenas a pausa antes de grandes mudanças. O último mês do ano funciona como uma ponte entre o que foi e o que ainda está por vir. E aqui surge uma pergunta importante: quantos acontecimentos decisivos estão acontecendo agora, neste exato momento, e só serão reconhecidos como históricos daqui a muitos anos? Ao olhar para trás, percebemos que a história não respeita datas comemorativas. Ela acontece quando precisa acontecer. Dezembro, com toda a sua carga simbólica, acaba se tornando um palco natural para decisões finais, anúncios importantes e eventos que fecham ciclos. Quando estudamos os grandes acontecimentos de dezembro, entendemos melhor o nosso presente. Vemos padrões se repetindo, erros sendo cometidos novamente e acertos que servem de inspiração. A história deixa pistas para quem sabe observar. E dezembro, com sua concentração de fatos marcantes, é um verdadeiro livro aberto para quem quer aprender com o passado. O mais fascinante é perceber que esses acontecimentos não se limitaram a um único continente ou cultura. Eles se espalham pelo mundo inteiro. Do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, dezembro foi cenário de decisões que afetaram milhões de pessoas. Isso reforça a ideia de que a história humana é interligada, mesmo quando parece distante. Ao final de cada ano, costumamos fazer promessas, planos e reflexões. Talvez isso não seja coincidência. A própria história parece nos ensinar que o fim de um ciclo é um momento poderoso, um momento em que escolhas ganham peso e suas consequências se estendem por muito tempo. Grandes líderes entenderam isso e muitos esperaram dezembro para anunciar decisões importantes. Outros foram surpreendidos por acontecimentos que jamais imaginaram enfrentar naquele momento. Enquanto celebramos o fim de mais um ano, é interessante lembrar que dezembro já foi um mês de medo, esperança e transformação para muitas gerações antes de nós. O que hoje é lembrança, um dia foi presente. E o presente que vivemos agora, inevitavelmente, um dia se tornará história. No próximo vídeo, vamos explorar acontecimentos históricos que mudaram o mundo logo no início do ano seguinte. Em janeiro, mostrando como a história raramente começa do zero e quase sempre carrega as consequências do que veio antes. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar desvendando os segredos do passado, se inscreva no canal, curta o vídeo e deixe seu comentário. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma curiosidade histórica. Obrigado por assistir e até a próxima.